de morar em Três Passos? Lógico, essa cidade tem muitos lugares ao ar livre para a prática de exercícios físicos e pracinha para as crianças. É uma cidade muito linda e aconchegante. O hino de Três Passos foi composto no ano de 1994, quando do cinquentenário de emancipação do município. Dedo 1, casa, acorda, acorda. 1, 2, 3, 4, 5 e a 6. Combinado? Então, o projeto Cante Encanta, ele teve seu início no ano de 1997 e ele nasceu com o nome de Arte Viva. Eu fui o compositor da letra do hino. A melodia foi composta pelo meu irmão, Ricardo Mazini Bordini, que é maestro e é professor de música na Universidade de São Luís do Maranhão. Eu compus o hino em função de um concurso público feito pela prefeitura no ensejo do cinquentenário de emancipação, e o concurso ele propunha certos assuntos que deveriam perpassar a letra. Então tinha que falar sobre a economia do município, sobre os heróis municipais, sobre a história. E foi com base, então, nesses dados que eram necessários por força das regras do concurso que eu compus a letra. O maior objetivo do projeto, em 1997, foi ocupar as crianças e adolescentes com atividades no turno inverso da aula com musicalidade, né? E iniciou-se, então, apenas o canto vocal, introduzindo oportunizando, na verdade, a musicalidade a crianças e adolescentes para tirá-los da rua, né, e oferecendo uma atividade musical. Eu usei um padrão de palavras não usuais, especialmente porque ao fazer uma letra de música ou uma poesia, é preciso se levar em conta as chamadas sílabas poéticas, ou seja, os versos eles têm de guardar entre si uma certa simetria, né? Senão estaremos falando de prosa. Embora a rima já não seja mais necessária na poesia moderna, enfim, mas uma fórmula poética é preciso que tenha. Eu não diria que essas palavras são difíceis, né? Eu diria que elas são não usuais, mas o que eu aconselho a todo mundo, façam como eu fiz, olhem no dicionário que lá tem o significado de cada uma delas. Então, a faixa etária, hoje, 2021, nós estamos então atendendo assim dos 6 anos, do primeiro ano em diante, né? Até a fase ensino médio, fase adulta, quem quiser. Para fazer parte do projeto Cante Encante,
não há necessidade de fazer um processo seletivo, né? A criança, adolescente, vem por livre e espontânea vontade. A maioria das vezes, por ela mesma querer vir e também pelos pais, né? Pela escola. Então, não há necessidade de fazer um processo seletivo. Então, é de livre e espontânea vontade. Se eu tivesse que escrever novamente o hino, é uma pergunta difícil de se responder. Eu, em princípio, manteria a mesma estrutura de versos. Pensando, inclusive, de que aí eu já teria, inclusive, a música feita pelo meu irmão, que eu não tinha originalmente. Mas eu manteria, acho que sim. E não vejo mais nada para falar sobre o hino do que o que já está. Porque ele é completo em falar justamente de tudo. Veja bem, a primeira estrofe fala, na verdade eu me reporto ao nosso povo, né? Quando eu digo quem tem a seiva dos três passos, que é uma alusão ao surgimento do município, lá nos três passos que formaram o município, é um povo que olha para o futuro, que quer caminhar para o futuro. Aí depois o estribilho é focado na nossa economia, né? É uma terra que te dá justiça porque o chão constrói o nosso progresso que a gente quer que seja para todos. É claro que se isso fosse uma questão de economia mesmo, teria muito que discutir sobre esta questão. Mas como o ideal que deve perpassar o hino. Depois eu falo dos nossos heróis, do Coroinha e do Padre e daqueles que lutaram por liberdade durante o golpe de 64. E eu falo também disso que é a nossa história, quando quem bem cedo abrigou os viajantes e tal. É a nossa capacidade que a nossa cidade tem de acolher os que vêm para cá e tal. E, por fim, a última estrofe, ela trabalha a questão de que quando nós nos formamos como município, éramos a região celeira inteira. Depois fomos nos dividindo em municípios, então foste mãe dos que agora são grandes, são municípios também. Eu não faria diferente, não, de jeito nenhum. Eu resumiria o hino numa única frase dizendo que ele é o espelho do município que a gente gostaria de ter. Ele, na verdade, me veio como obra poética no sentido de que ele seria aquilo que realmente todos nós trespacenses e que gostamos da nossa cidade quereríamos que o município fosse. No projeto é oferecido vários ensinamentos, digamos, aprendizados. O mais forte, digamos, o mais procurado é o violão, né? O violão e o canto vocal. Tá? Também temos o contrabaixo, a bateria, teclado, mas o mais procurado e com o maior número de alunos atendidos é no violão e no canto vocal. Bom, eu gosto de morar em Três Passos porque não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade muito pequena. E principalmente eu gosto de morar aqui na propriedade dos meus pais, porque é um lugar bem calmo e bem aconchegante. Eu gosto muito de morar aqui. Eu gosto de morar em Três Passos, primeiro porque aqui eu construí a pessoa que eu sou, com os meus defeitos, que são muitos, e com algumas virtudes que eu cuido muito delas para que elas permaneçam. Eu gosto muito das pessoas de Três Passos. E gosto delas porque elas têm sempre no fundo esta solidariedade, que eu acho que é atávica lá da origem, quando João Padilha do Nascimento acolhia os viajantes e dava pouso aos cavalos e às pessoas. Não me vejo morando em outro lugar. Eu até poderia, de certa maneira, ter sido mais bem-sucedido profissionalmente se tivesse ficado em outras cidades nas quais eu morei. Mas a minha opção por Três Passos foi pelo coração mesmo. Então, morar em Três Passos é muito bom. Eu não troco esse lugar, esse município, por outro. E é lógico, né? Morar no interior, ser agricultor é muito gratificante. E Três Passos é um município aconchegante, é um município bom,
As pessoas, mesmo você indo à cidade, quem te conhece, te trata bem, é acolhedor. E eu adoro, eu não troco o município por outro lugar nenhum. E o interior, então, nem se fala, né? Eu jamais vou sair daqui para ir em outro lugar. Gosto muito e se tem alguma desvantagem? Tem, lógico que tem, mas a grande maioria são coisas boas. Desde criança era sempre um sonho, né, eu fui alfabetizada de forma musical e eu acho que isso se construiu muito forte dentro de mim. E o sonho sempre era ver e sentir e ver as crianças aprendendo, talvez a forma que eu não tive essa oportunidade de criança, né, e poder ensinar crianças por aquilo que eu não tive. Mas adoro o meu trabalho e é sempre gratificante ver o resultado dos pequenininhos, de uma criança pequena que vem, às vezes o violão é maior que ela, né? Vem para a aula com aquela alegria, com aquela energia e depois no passar do tempo, de anos, 6, 7, 8, 9 anos, você vê aquela criança que aprendeu e teve o seu sonho realizado, né? Hoje, mãe de tantos pais, ora grandes, preste força para dar-lhes de crescer. Hoje és parceira, amiga e respondes a quem nunca viu negar sua mão. São pedaços do passado que escondes carinhoso em teu imenso coração. Se o hino tivesse que ter uma imagem de 3 passos, eu acho que seria um ipê amarelo, o nosso outro símbolo. E, primeiro porque é uma árvore lindíssima, e porque ele tem o mesmo objetivo que nós temos, né? Que é a esperança de que o ouro dos ipês seja também o ouro de todo o nosso povo.